Malaquias 4:5 diz assim: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Pode se assentar, irmãos? Em algumas traduções está dizendo: e voltará o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Amém? Irmão, Deus é tão maravilhoso, Ele é tão bondoso, que Ele insiste no ser humano, por causa do seu amor. Porque se fosse pelos nossos méritos, nós não teríamos como agradar a Deus totalmente. Mas Deus olha para nós com o seu amor através de Cristo Jesus. E antes de Cristo Jesus, Ele também já nos olhou com um olhar de misericórdia. E antes que Ele enviasse Jesus, e antes que Ele envia a ira que há de vir sobre essa terra aqui, quando vocês veem o grande dia do Senhor, significa a segunda vinda de Jesus em glória, tanto para levar a igreja e tanto para destruir aqueles que habitam sobre a face da terra, que se rebelaram contra Ele a vida inteira. Mas nós vemos a misericórdia de Deus, que ao mesmo tempo que Ele fala do grande dia da ira, ao mesmo tempo Ele diz que antes disso Ele enviaria o profeta Elias. E nós sabemos que Jesus falou em Mateus 11, que o profeta Elias, que estava escrito, simboliza João Batista. João Batista veio o quê? Para preparar o caminho para o Senhor. João Batista veio para trazer as pessoas até a Deus. E nós vemos no capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo 17, que fala que João Batista ia vir preparar um povo ao Senhor, e converter os corações dos pais aos filhos, e preparar um povo disposto ao Senhor, seja um povo preparado para receber ao Senhor. Então eu louvo ao Senhor, que Ele nos prepara para receber a Ele. Eu louvo ao Senhor, que Ele preparou o nosso coração em primeiro lugar para receber Jesus. Às vezes a gente acha que recebeu Jesus de uma hora para outra. Não, irmão, Deus já estava trabalhando no nosso coração. Deus já estava agindo em nós. Deus já estava quebrantando nós, pegando lá no profundo, no escondido e quebrando nós, até nós quebrantar o nosso coração, entender que nós é carne, entender que éramos pecadores e que dependemos de Jesus. E como que Ele prepara o caminho? E o que Ele usa? Ele usa pessoas. Ele usou João Batista para preparar o caminho. Ou seja, os judeus estavam ouvindo a respeito do reino de Deus. Os judeus ouviam que a raiz, o machado estava posto à raiz, e a árvore que não desse fruto era cortada. Os judeus ouviam que era para eles dar fruto, fruto de arrependimento e fruto de justiça. Os judeus ouviam: se arrepende, raça de víbora. Então Deus prepara através da pregação. Através de pessoas, Ele vai preparando, vai pregando, através dos seus servos, vai usando, para preparar o povo para receber a Jesus. Mas só que nós sabemos que na primeira vinda de Jesus, Ele não veio para exercer a sua ira. Como diz em 1 João capítulo 3, versículo 17. Jesus não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar. Aquele que crê está salvo, aquele que não crê está condenado. Então, na primeira vinda de Jesus, que João Batista estava preparando o caminho, era para os judeus aceitar Jesus. Ali não estava na hora da ira de Deus ser derramada ainda, porque tem profecia, irmão, que ela tanto cumpre na primeira vinda de Cristo e vai cumprir completamente na segunda. Então, João Batista na primeira veio preparar o caminho para os judeus receber ao Senhor. E Ele preparou o caminho, mas os judeus não receberam ao Senhor. E se eles não receberem
continuar obstinado até o final, claro que muitos já se converteram ao Senhor, continuar obstinado até o final, vão receber a ira que há de vir. E a mesma coisa na minha vida e na sua vida. Se a gente não aceitar a pregação do Evangelho, se a gente não aceitar a palavra de Deus, ficar obstinado até o final, nós não vamos receber a misericórdia, a salvação. E quando Jesus vir, nós vamos receber a ira que há de vir. Mas graças a Deus, que o nosso coração foi preparado, nós recebemos Jesus. Graças a Deus que o nosso coração foi preparado e nós recebemos Jesus. E isso é maravilhoso. Se nós recebemos Jesus na primeira vinda, nós também vamos receber na segunda, para a glória de Deus. Só que tem uma diferença. Na primeira, Jesus desceu na terra. Na segunda, ele vai estar nos ares. Na primeira, ele veio e se fez carne. Na segunda, ele vai vir como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na primeira, ele veio como cordeiro. Na segunda, ele vai vir como leão. Na primeira ele veio como Salvador, na segunda ele vai vir como juiz. E a Bíblia diz, no contexto passado aqui de Malaquias, e para aqueles que temem ao Senhor, isso é maravilhoso, irmão, nascerá o sol da justiça, salvação trará debaixo das suas asas, crescereis e sereis como bezerros no cevadouro. Mas para aqueles que não temem ao Senhor, mas para os ímpios serão como a moinha que o vento espalha, ou como a palha, não restará ramo e nem raiz, irmão. Então na primeira vinda, ó irmão, isso aqui é maravilhoso, irmão. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo ao Senhor Jesus por isso, irmão. Na primeira vinda ele fala, ó, dá fruto. O machado está posto, mas ainda dá tempo de dar fruto. O machado está na raiz, mas não cortou ainda. Ainda dá tempo de dar fruto. Oh, ainda tem arrependimento, ainda tem salvação, ainda dá para mudar o comportamento de vocês, ainda dá para mudar a atitude de vocês, ainda dá para vocês ser uma nova criatura e receber o Salvador. Então na primeira vinda ainda dá tempo. Mas na segunda vinda, não vai ter ramo nem raiz. Para aqueles que praticam iniquidade e vivem na injustiça. Então, graças a Deus que eu e você aceitamos na primeira vinda do Senhor Jesus. E vamos aceitar também na segunda, para a glória de Deus. E vemos que quando João Batista viesse, ao ministério de João Batista, preparar o caminho do Senhor. E como que ele ia preparar o caminho do Senhor? Claro, pregando a palavra de Deus no deserto como ele veio. Mas vai dizer, e converterá o coração, ou fazer voltar. Fazer voltar, a palavra converter aqui é retroceder, retornar ao princípio. Então, seja o povo, o coração, se já o filho, ele ama o pai, mas de repente o filho desvia do pai. Então o filho tem que voltar o coração para o pai. Tem que retornar, tem que voltar. Na Nova Inei fala voltar o coração dos pais aos filhos. Se voltou é porque saiu. Se voltou é porque estava em outro caminho. Então, ele veio converter, ou seja, trazer o coração dos pais aos filhos. Irmão, isso aqui hoje é um culto, claro, de adoração, louvor, para a glória de Deus, mas também é um culto que tem famílias. E o coração das famílias tem que estar voltado para Deus e um para os outros. Então, para ele não ferir a terra com maldição, porque a família é a base, irmão. Se destrói a família, irmão, presta atenção. Ó, igreja que tem famílias destruídas, a igreja vai ser fraca também. Porque a família constitui a igreja também. Então, se tem famílias abençoadas, famílias firmes, famílias unidas, a igreja vai ser forte. Mas se as famílias não é unida, imagine a igreja. Porque começa em casa. Quando eu falo, né, não falo no universal, no sentido da igreja de Cristo, que Cristo sabe quem é a sua igreja em particular. Mas eu falo a gente. Se nós não estiver unidos em casa, na família, você pode ver que tem problemas na igreja. Tem dificuldades na igreja. Tem dificuldades nas coisas de Deus. Então, família firme é igreja firme também. Então imagine, uma igreja, presta atenção, onde o filho vem para a igreja, mas ele está em guerra com o pai em casa. Onde o pai vem para a igreja, mas ele está em guerra com o filho em casa. Então, como que está com comunhão com Deus, se não está com comunhão com o pai e com a mãe primeiro? Então, ele veio converter o coração dos pais
aos filhos, e dos filhos aos pais. Então ele veio trazer um amor a Deus e o amor ao próximo. Irmão, como que ele preparava o caminho? Trazendo o amor e a união de volta para cada lar, cada casa. E principalmente trazendo as pessoas até a Deus. Porque quando o amor de Deus é derramado no coração de alguém, esse amor contagia e contagia a família também, irmão. Então, em nome de Jesus, oi, irmão, tem que fazer essa pergunta. Como está o seu coração a respeito do seu pai? Como está o seu coração a respeito da sua mãe? Como está o seu coração a respeito do seu irmão, da sua irmã? Como está o seu coração a respeito da sua família? Irmãos, hoje meu pai foi ajudar. Meu pai trabalhou a semana inteira, coitado. Ele, meu sogro até trabalhou ontem, ajudou nós, mas trabalhou pesado. E meu pai trabalhou na semana inteira de pedreiro, batendo massa. Servente, quer dizer, ajudando meu tio. E o meu pai lá trabalhando, ele pegando pesado, eu fiquei até, falei, meu pai, tem misericórdia, meu pai está aí. Falei, meu Deus, fortalece ele. Eu falei, pai, se você quiser ir, bate só essa e vai. Falei, a gente sente, né? Sente um pai. Mas eu fiquei feliz de estar ali com meu pai. Até ali, meu pai, eu podia estar brigado com meu pai. Meu pai podia estar com um canto, eu podia estar no outro. Mas não, o coração de Deus converteu o meu coração. Então, quando Deus converte o nosso coração, Ele cria amor pelas pessoas. Ele não cria ódio. Ou seja, se eu tinha alguma mágoa do meu pai, eu já não tenho que ter mágoa mais. Se eu tinha alguma raiva, se eu tinha alguma coisa, é claro que eu não tenho, mas se tivesse, eu não tenho que ter mais. Porque o nosso coração tem que estar convertido, para que Deus não venha ferir a terra com maldição. Então, e os filhos aos pais, vice-versa, ou os pais também aos filhos. Nós temos que ter o nosso coração convertido, irmão, ao Senhor. Então imagine, quando Jesus veio, é importante a gente entender o contexto. Nós vemos naquele contexto passado, que nós aprendemos aqui de Mateus 10, que Jesus falou que muitas vezes vem colocar dissensão. Porque muitas vezes tinha pessoas que queriam servir a Deus da família e pessoas que não. Então muitas vezes vai ter pessoa da sua família que não vai querer servir a Deus. Aí Jesus falou que qualquer que amar pai ou mãe acima de mim não é digno de mim. Mas quando Jesus fala isso, Ele não diz para você deixar de amar seu pai ou sua mãe. Isso que nós devemos entender. Uma coisa que Ele está dizendo é que muitas vezes vai ficar em dissensão. Seu pai não vai se aproximar muito de você porque você está na presença de Deus e porque o que está nele não é de Deus. Muitas vezes vai acontecer, o filho não vai se aproximar do pai, ou a filha, vice-versa, mas isso não quer dizer que nós não devemos amar. A única coisa que nós não devemos é colocar acima de Deus. Então Deus veio para conversar e chamar, irmão. Então que eu e você devemos ter amor pela nossa família. Devemos ter amor pelos nossos pais, amor pelos nossos vizinhos, amor pelos nossos irmãos, amor pelos nossos filhos. E hoje, irmão, quantas famílias estão sendo destruídas? Infelizmente, você vê na notícia, é filho matando um pai, é pai matando filho. Você vê na notícia, mas Jesus está aí, a palavra está aí. Jesus está aí querendo converter, Jesus está aí querendo limpar, Jesus está aí querendo salvar. Mas se a gente não dá lugar para a palavra, muitas vezes entra o ódio. Se a gente não dá lugar para a palavra, o inimigo toma conta. Se a gente não deixar a palavra nos converter, a palavra nos transformar, muitas vezes o inimigo toma conta. Aí fica com raiva por causa de herança, aí fica com raiva. Quantas pessoas hoje, irmão, pai, família, estão brigando por causa de herança e matando um ou outro por causa de herança. É irmão matando irmã por causa de herança. Olha a situação das coisas que estão acontecendo. É filha ultrapassando a mãe por causa de herança. E você vê na notícia, você vê aí, literalmente. Mas a palavra está aqui para converter. A palavra está aqui para trazer para Deus e para trazer a família de volta. Então, irmão, olha, isso aqui é tão sério, irmão. Se não tiver palavra, não tem conversão. Então, por isso que a gente tem que ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra. E quando João Batista veio pregar, ele trouxe muitos até a Deus. Muitos se converteram ao Senhor. Muitos se voltaram para Deus. E hoje a palavra está aqui, irmão, para trazer as pessoas de volta para Deus.
para trazer as famílias de volta para o Senhor. Meu Deus, eu louvo ao Senhor, irmão, que tinha coisas na minha família que acontecia, que hoje não acontece mais, por causa das conversões que foi acontecendo. E até na sua família. Então é isso que Deus quer, salvar os lares, salvar as casas, salvar as famílias, trazer o amor do princípio de volta. Ele quer estabelecer o amor do princípio de volta. Ele não criou o pai para odiar a filha, ele não criou a filha para odiar o pai ou filha, vice-versa, o irmão para odiar o irmão. Ele não criou o ser humano para odiar um ao outro, ele criou para amar um ao outro. Meu coração dói quando eu vejo essas coisas, de um ficar batendo na cara do outro. Hoje, eu considero até como esporte essas coisas. Mas isso é triste, irmão. Jesus morreu lá, sofreu por nós, para a gente não passar por isso. Aí fica batendo um na cara do outro. É cada coisa que inventam hoje, né? Tudo para destruir o ser humano. Aí falam com essas coisas, é de Deus. Irmão, isso aí não é de Deus, coisa nenhuma. Eu não tenho medo de falar, não é de Deus ficar batendo um outro, fazendo um outro sofrer, mordendo a orelha do outro, arrancando a orelha do outro, isso aí é de Deus. Socando o outro até o rói ficar roxo, isso aí é de Deus, irmão. Jesus não criou isso aí, não. Deus criou nós para se amar. Não foi para bater um no outro, não. Deus não criou um para matar o outro, não para bater um outro. Deus não criou para isso, não. Isso aí foi o diabo que foi colocando e foi acontecendo as coisas. Depois que o diabo se rebelou, irmão, ele quis rebelar todo mundo. Se ele enganou a terça parte do ano, ele quer enganar o ser humano também. E se o ser humano dá brecha igual Caim, Deus falou para Caim, para ele não te dominar. Aí domina o ser humano, se o pecado dominar, aí Caim matou Abel. Irmão, o pecado ele fica querendo nos consumir. Mas graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, o Senhor não deixou o pecado nos consumir. Então Deus não chamou você para bater em ninguém. Deus não chamou você para odiar sua família. Deus chamou você para amar. E ontem nós lemos também, ontem lá em casa, Deus falou para a gente amar até aquele que nos odeia. E assim nós seremos semelhantes ao nosso Pai. Semelhante no sentido assim nós seremos como o nosso Pai. Porque Deus não amou só quem amava Ele, pelo contrário, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus e Ele nos amou. Porque pode ter alguém que seja inimigo seu, mas mais para frente pode se tornar seu amigo. Irmão, isso é tremendo. Tem gente que pode ser seu inimigo. O apóstolo Paulo era inimigo da igreja, depois tornou o maior dos apóstolos na igreja. Perseguia a igreja, matava os cristãos, mandava matar, consentia na morte dos cristãos, açoitava, assolava, vai dizer a Bíblia. Mas depois se tornou um que mais sofreu por amor a Jesus. Então, em nome de Jesus, vamos orar, irmão, para a união da nossa família. Vamos orar para a salvação da nossa família. Vamos orar pela salvação dos lares, das casas, porque coisas que nós estamos vendo, irmão, é só a misericórdia de Deus. Eu não me iludo, irmão, com as coisas, eu não me iludo com o muito perfeito aqui na terra. Porque Jesus nunca prometeu isso. Pelo contrário, prometeu um novo céu e a nova terra. Mas o que nós podemos fazer para as coisas mudar? É só falar do amor de Deus, da palavra de Deus. Só a palavra para transformar um lar, uma casa, uma família. E é só a palavra para a gente aceitar e mudar. Não tem outra coisa para mudar uma casa, um lar, uma família, a não ser a palavra de Deus. Porque foi a palavra de Deus que criou e a palavra de Deus que garante um lar, uma família de pé. Uma casa que não guarda a palavra de Deus, ela não permanece. É como uma casa na areia, irmãos. Uma família que não está com Jesus, muitas vezes não permanece. Eu vejo pessoas de ida, que às vezes para de fumar, para de beber, daqui a pouco volta de novo. Que não servem a Deus. Deixa eu explicar para vocês, que não servem a Deus. Vocês que servem, continue firme, que Deus vai te dar força e você vai continuar. E eu falo, quando eu vejo essas pessoas, eu falo, você não consegue porque você tem que firmar em Jesus. Porque se você não tiver Jesus, às vezes você vai passar por alguma coisa, o seu refúgio vai ser esse. Quando você tem Jesus, você passa pela situação, Ele passa com você e te dá força e você vence. Então, ou seja, muitas vezes,
um lar não fica de pé porque está faltando o principal, a palavra. Está faltando Jesus. E está faltando conversão, amor nos corações. João Batista veio. Ele fez a parte dele. Muitos se converteram ao Senhor. E a palavra está aqui hoje, fazendo a parte dela na minha vida e na sua vida. Ela está nos convencendo. Ela está falando para mim e para você, ame mais. Está falando, perdoe mais. Aleluia, Jesus. Irmão, nós não somos merecedores de nada, não. Às vezes nós achamos o rei da galáxia, nós não somos, não. Às vezes nós achamos melhor do que as outras pessoas. Irmão, nós não somos melhor do que ninguém. Nós não somos melhor que ninguém. Esses dias, quem foi trabalhar em casa lá teve que escutar. Quem foi trabalhar em casa teve que escutar. E eu lá falando, eu falei que a gente ora para Deus preparar a oportunidade, né? Falei, quer saber, eu vou estar aqui, eu vou só ir falando. Eu lá, tal, chamei e fui falando. A gente tem que aproveitar, já que eu não estou saindo para a rua, tem hora, então eu vou falar dentro de casa. Aí um rapaz falando, isso aí não tem jeito não, isso aí não vai. Falei, tem jeito sim. Jesus salvou prostituta, Jesus salvou aquele bandido na cruz, não que o rapaz era esse. Jesus salvou isso, e fui falando, tem jeito sim, Jesus me salvou, salvou minha prima, fui falando. Então tem jeito sim, é só a palavra de Deus que transforma e muda. Aleluia. Então deixa a palavra trabalhar no seu coração. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 6. Irmão, isso aqui é sério, irmão. Eita Deus, ajude-nos a dar ouvido à voz do Teu Espírito, Pai. Não endureça não, irmão, coração para o Senhor, não vamos endurecer não. Vamos endurecer não. Olha o que diz Gênesis 6:3. Olha o que diz. Então disse o Senhor, não contenderá, ou não permanecerá, o meu Espírito. O Espírito aqui está em letra maiúscula, que era o Espírito Santo. O Espírito Santo antes ficava com o povo, mas o povo endureceu tanto a voz do Espírito que teve que se retirar da terra. Aí depois descia como porção nos profetas. Por isso que nós tivemos a promessa de novo que o Espírito Santo ia ser derramado sobre todos os cristãos que buscassem a Deus. Então diz, não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão como 120 anos. E nós sabemos que nesse contexto, o povo ficou tão mal, que eles não davam mais ouvido à voz de Deus. O povo ficou tão ruim, que eles nem se arrependiam mais. E Deus falou, meu Espírito não vai ficar mais com esse povo. E nós sabemos que veio a água do dilúvio. Porque o povo não deu ouvido à voz de Deus. Quem deu ouvido à voz de Deus? Somente Noé. E Noé conseguiu ganhar a tua família. Então, em nome de Jesus, irmão, o Espírito está aqui para converter. Ele está aqui para convencer. Ele está aqui para mudar a nossa vida. Ele está aqui para trazer o bem. Mas não vamos resistir à voz do Espírito Santo de Deus, irmão. Não vamos ouvir. Eu estava lendo, e como eu comecei a palavra inicial, vocês vão ver que Jesus expulsou o espírito imundo. Ele expulsou pelo dedo de Deus. O povo falando que expulsou por Beelzebu. E Jesus fala, qualquer blasfêmia contra o Filho do Homem, contra Deus será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. O que é blasfema contra o Espírito Santo? É quando a gente sabe que é de Deus, e a gente fica falando que não é de Deus deliberadamente, de propósito, e não querendo Deus de jeito nenhum. É o Espírito Santo tentando nos convencer, é o Espírito Santo tentando trabalhar na nossa vida, é o Espírito Santo querendo fazer, mas a gente começa a endurecer tanto o coração, tanto o coração, que a gente começa a falar que não é Deus, que não é o Espírito Santo de Deus, que não é Deus que está fazendo, e a gente começa a ficar nas consciências da carne. Aí vai dizer em Romanos que Deus nos entrega nossas próprias paixões. Então, irmão, nós temos que ouvir a voz de Deus. Temos que ouvir o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo, se você pensa, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? E você está sentindo arrependimento, significa que você não blasfemou.
Porque a pessoa, enquanto ela sente arrependimento, ela não blasfemou. A pessoa blasfema quando ela já não sente mais nada. Porque o Espírito já não convence mais, porque ela blasfemou. Aí não tem perdão. Enquanto você está se arrependendo, irmão, está voltando para Deus, está querendo obedecer, é sinal que o Espírito Santo ainda está aí. Agora, se a pessoa, irmão, começa a falar contra o Espírito Santo, as coisas de Deus, não quer ter arrependimento, o coração dela vai endurecendo, chega uma hora que Deus fala, agora eu entreguei, suas consciências. Irmão, isso aqui é tão profundo que a gente vê, por isso que acontecem muitas coisas. A gente vê que o Espírito Santo vai falando, mas a pessoa não quer ouvir. E que não venha acontecer isso comigo, com você, irmão. Que nós vamos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Nós vamos ouvir o que o Espírito diz para nós. Porque está em jogo, irmão. Irmão, isso aqui é tão importante. Às vezes Deus pegou você lá da sua casa para salvar toda a sua família. Irmão, Deus ele pegou lá, olha, eu vejo aqui pessoas, vocês, né? Às vezes foi o primeiro, mas quantas pessoas já foi através de vocês para a igreja? Então nós não podemos endurecer. Por quê? Porque se Deus pegou a gente, é porque Ele quer usar a gente. E se a gente endurece, fica num pecado, a gente não está percebendo que nós estamos correndo risco e não vamos poder ajudar a nossa família. E é isso que o diabo quer, nos embaraçar, irmão. Mas a Bíblia diz para a gente sair de perto do pecado que nos embaraça. E olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, em nome de Jesus, João Batista veio, fez a tua parte. E hoje Deus tem servos e servas e o Espírito Santo que está conosco, nos convencendo, nos convertendo o nosso coração, para a gente amar a Deus, em nome de Jesus, e amar a nossa família. E o próximo também, em nome de Jesus. Vamos abrir agora em Lucas capítulo 1. Glória a Deus. Lucas capítulo 1. Irmão, isso aqui é tremendo, irmão. A palavra de Deus é maravilhosa. Lucas capítulo 1, versículo 16, diz assim. Lucas 1, 16. Aqui está falando de João Batista, é o ministério dele. Aqui é o anúncio do nascimento dele. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ou seja, ia fazer muitos dos filhos de Israel se voltar para Deus. Irá diante dele no espírito de Elias. Ou seja, João Batista, não que ele era Elias, mas o espírito que agia nele era o espírito de Elias. Virtude tinha nele. Tinha poder, tinha virtude nele. Na pregação, você vê a pregação de João Batista como que era. Na virtude de Elias, para converter, ou fazer voltar, o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo. Então, ou seja, ele veio para converter, aqui está uma lista mais completa. Acrescenta com Malaquias e acrescenta com Mateus. Então, ou seja, ele veio para converter e trazer os rebeldes à prudência. Lembra que nós éramos rebeldes? Mas Deus nos trouxe a prudência, na palavra dele. Nós não servimos a Deus, andava segundo os cursos desse mundo, mas Deus nos trouxe para a presença dele. E para andar o quê? Na prudência do justo. Deus falou, para de ser rebelde, agora anda na prudência. Para de se rebelar, anda na presença de Deus. E diz, mas com o fim, isso é maravilhoso, irmão, de preparar ao Senhor um povo bem disposto ou preparado. Então João Batista veio para preparar nós. E nós sabemos que nós somos preparados através da palavra. Mas João Batista veio preparar um povo disposto. E hoje a palavra está aqui para nos preparar com disposição para receber a Deus. Deus quer nos encontrar preparados. Não é despreparado. Não, é preparado, é disposto para receber. Amém? Aleluia. Então que o Senhor possa converter o nosso coração. Que no nosso coração não venha ter espaço para ódio, para raiva, para mágoa, para rancor, para solidão, para tristeza. Que o nosso coração venha ter espaço para paz, para alegria, para amor, para benignidade, para longanimidade, para mansidão, para fé, para temperança. Amém? Vamos se colocar de pé? Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar como Zaqueu. Vamos pedir para Jesus entrar na nossa casa, entrar na nossa família, entrar na nossa vida. Nós vemos que Jesus falou para Zaqueu,
Hoje veio a salvação para tu e tua casa. Olha como que Deus é bom. Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lá em Atos 16, quando Paulo e Silas saiu da prisão, o que foi dito? Por carcereiro, creio, tu e tua casa será salvo. E a casa do carcereiro foi salva. Amém?